Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente, dando continuidade ao nosso estudo do livro dos médiuns. E convido a todos vocês a fazermos uma prece antes de iniciar o nosso estudo, elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus, agradecendo aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos aqui presentes, que nos auxiliam constantemente no nosso estudo, e com o coração cheio de gratidão. Agradecemos a toda a espiritualidade por mais essa oportunidade abençoada de aprendermos um pouquinho mais, trazermos um pouquinho mais de conhecimento para as nossas vidas, para que se torne um pouco mais leve a nossa evolução nesta encarnação. Com o coração cheio de gratidão, damos início ao estudo de hoje. Estamos no capítulo 17, Desenvolvimento dos Médiuns, e eu vou fazer a leitura hoje do item 211 até o 218. Vamos lá? A dificuldade encontrada pela maioria dos médiuns iniciantes é a de ter de tratar com os espíritos inferiores, e eles devem considerar-se felizes quando se trata de espíritos apenas levianos. Toda a sua atenção deve ser empregada para não os deixar tomar pé, porque uma vez firmados nem sempre é fácil afastá-los. Esta é uma questão capital, sobretudo no início, quando sem as preocupações necessárias pode-se pôr a perder as mais belas faculdades. A primeira precaução é armar-se o médium de uma fé sincera, sob a proteção de Deus, pedindo a assistência do seu anjo guardião. Este é sempre bom, enquanto os espíritos familiares, simpatizando com as boas ou más qualidades do médium, podem ser levianos ou até mesmo maus. Ou seja, o principal cuidado que o médium deve ter, o principal cuidado que o médium deve ter é com os espíritos que estão ao seu redor, com o espírito com os quais ele está tratando, se envolvendo. Quando se fala do seu mentor espiritual, é sempre um bom espírito, que vai sempre orientá-lo para o bem e para a sua melhoria. O mesmo não se dá com o espírito familiar ou o espírito simpatizante. Ele pode simplesmente simpatizar com as suas boas ou más tendências. Então, o médium iniciante tem que estar muito atento a esses detalhes. A segunda precaução é dedicar-se com escrupuloso cuidado a reconhecer, por todos os indícios que a experiência oferece, a natureza dos primeiros espíritos comunicantes, do quais é sempre prudente desconfiar. Se esses indícios foram suspeitos, deve-se apelar com fervor ao anjo guardião e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguiu enganar para o desencorajar. Eis porque o estudo prévio da teoria é indispensável, se o médium pretende evitar os inconvenientes inseparáveis da falta de experiência. As instruções a respeito, bem desenvolvidas, estão nos capítulos sobre a obsessão e a identidade dos espíritos. Aqui nós limitaremos a dizer que, além da linguagem, podemos considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita bizarra, irregular, intencionalmente deformada, do tamanho exagerado ou de formas ridículas e estranhas. Mas a escrita pode ser muito ruim, até mesmo pouco legível, o que depende mais do médium do que do espírito. Sem ter nada de insólita, temos visto os médiuns enganados de tal maneira que medem a superioridade dos espíritos pelo tamanho das letras, dando grande importância às letras bem modeladas, com caracteres de imprensa. Puerilidade realmente incomparável com a superioridade real. Mais uma vez, temos que estar sempre atento. Quando nós recebemos uma mensagem, seja ela psicografada, por intuição, nós temos que nos ater mais ao que ela está trazendo, ao conteúdo desta mensagem, do que a forma dessa mensagem, a forma como ela chegou. Se foi muito bem escrita, se a letra era muito bonita e impressionava por seus detalhes, um cuidado a mais na escrita, isso não é o fundamental. O principal dentro de uma mensagem é o conteúdo que ela está trazendo.
o que ela está incentivando, o que ela está buscando, o que ela está trazendo de informação para nós. Isso é o que realmente importa na mensagem, o teor dela. É ela que vai dizer que tipo de espírito que trouxe essa mensagem. É o teor dela que vai qualificar, né, que tipo de espírito que está ali presente. Se o médium deve evitar de cair sem querer na dependência de espíritos maus, mas ainda deve evitar entregar-se voluntariamente a eles. Uma vontade incontrolada de escrever não deve levá-lo a crer no primeiro espírito que se apresente, a menos que pretenda livrar-se dele mais tarde, quando não mais lhe convier. Mas não se impede impunemente a assistência, seja para o que for, de um espírito mau, que pode exigir pagamento muito caro dos seus serviços. Algumas pessoas, impacientes com seu desenvolvimento mediúnico, que acham muito lento, lembram-se de pedir auxílio de qualquer espírito, mesmo que seja mau, contando mandá-lo embora depois. Muitas foram logo atendidas e escreveram imediatamente. Mas o espírito, não se importando de haver sido chamado nessas condições, mostrou-se indócil na hora de sair. Sabemos das que foram punidas em sua presunção, julgando-se fortes para afastá-lo à vontade, por anos de obsessão de toda espécie, pela mistificação mais ridícula, por uma fascinação tenaz ou mesmo por desastres materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito mostrou-se desde o início francamente mau, depois tornou-se hipócrita, tentando fazer crer na sua conversão ou fingindo acreditar no pretenso poder do ser subjugado para expulsá-lo quando quisesse. A escrita é às vezes bem legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas, mas com certos médiuns é difícil de decifrar por outras pessoas, sendo necessário habituar-se a ela. Muito frequentemente é formada por grandes traços. Os espíritos economizam pouco o papel. Quando uma palavra ou uma frase são pouco legíveis, pede-se ao espírito o favor de recomeçá-las, o que geralmente faz de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este quase sempre consegue torná-la mais nítida por meio de exercícios frequentes e regulares, feito com muita força de vontade e rogando com ardor ao espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam muitas vezes sinais convencionais, Só um minutinho. Hoje a gente tem participação especial. Espera um pouquinho. Deixa a mamãe continuar aqui, tá bom? Espera só um pouquinho. Desculpem a interrupção, participação especial do Sr. Anthony. Bom, eu vou continuar aqui da onde eu acredito mais ou menos que eu parei. Mas com certos médiuns é difícil de decifrar por outras pessoas, sendo necessário habituar-se a ela. Muito frequentemente é formada por grandes traços. Os espíritos economizam pouco o papel. Quando uma palavra ou uma frase são pouco legíveis, pede ao espírito o favor de recomeçá-las, o que geralmente faz de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente legível, mesmo para o médium, este quase sempre consegue torná-la mais nítida por meio de exercícios frequentes e regulares, feitos com muita força de vontade e rogando com ardor ao espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam muitas vezes sinais convencionais que usam nas reuniões habituais, para mostrar que uma pergunta os desagrada e que não querem respondê-la. Farão, por exemplo, um cumprido risco ou coisa semelhante. Dentro do início da vida mediúnica, há que se tomar muito cuidado com os espíritos comunicantes, com o teor dessas mensagens, aonde essas mensagens serão realizadas. Por isso que é muito importante o estudo antes da prática, termos a teoria. Por isso, dentro da Casa Espírita, nós temos o curso de aprendizes e assim por diante, até chegar dentro do desenvolvimento mediúnico, onde a pessoa já vai estar mais experiente, ela vai ter adquirido muito conhecimento, ainda não a prática mediúnica, mas ela vai ter adquirido muito conhecimento. Durante o curso também temos, a parte prática, isso trará mais segurança e teremos também o apoio dos nossos professores e médiuns mais experientes que irão nos instruir no decorrer do desenvolvimento da nossa mediunidade. Quando o espírito chegou ao fim do que tinha a dizer ou não quer mais responder,
A mão se imobiliza e o médium, qualquer que seja o seu poder ou a sua força de vontade, não consegue obter mais nenhuma única palavra. Desculpem mais uma vez. Ao contrário, quando ainda não terminou, o lápis prossegue sem que a mão possa detê-lo. Se quiser dizer espontaneamente alguma coisa, a mão pega compulsivamente o lápis e começa a escrever sem poder opor-se. Aliás, o médium sente quase sempre algo que lhe indica se houve apenas uma parada ou se um espírito terminou. É raro que não sinta quando o espírito partiu. São estas as explicações mais importantes que tínhamos a dar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência mostrará na prática certos detalhes que seria inútil tratar aqui e que os espíritos gerais, os princípios gerais orientarão. Que muitos experimentem e aparecerão mais médiuns do que se pensa. Tudo o que dissemos se refere à escrita mecânica. É a faculdade que todos os médiuns com razão querem desenvolver. Mas a função mecânica pura é muito rara, juntando-se a ela muito frequentemente, em maior ou menor grau, a intuição. O médium, tendo consciência do que escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se a escrita é dele mesmo ou de outro espírito, mas ele não deve absolutamente inquietar-se com isso e deve prosseguir apesar da dúvida. Observando com cuidado a si mesmo, facilmente reconhecerá nos escritos muitas coisas que não lhe pertencem, que são mesmo contrárias aos seus pensamentos, prova evidente de que procedem da sua mente. Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. Se o médium não pode ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas de obter esse resultado serão inúteis, mas ele erraria se por isso se julgasse deserdado. Se possui apenas a mediunidade intuitiva, deve contentar-se com ela, que não deixará de lhe prestar grandes serviços, se souber aproveitar-se ao invés de repudiá-la. Indiferente da mediunidade que nós tenhamos, o importante é desenvolvê-la e trabalhar nela com carinho, com amor, com afinco, que ela sempre renderá bons frutos, né? Com muita experiência, com estudo, sempre mantendo a fé e pedindo sempre a presença do nosso mentor espiritual, dos espíritos superiores, para que nos possam aconselhar e nos guiar, sempre renderão bons frutos. Dissemos acima que há casos em que, indiferente de saber se o pensamento provém de um médium ou de um espírito, isso acontece sobretudo quando um médium puramente intuitivo ou inspirado realiza por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa que então se atribua um pensamento que lhe foi sugerido, se boas ideias lhe ocorrem, que as agradeça ao seu bom gênio e ele sugerirá outras. Essa é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos cientistas. Ou seja, aos médiuns intuitivos, não duvidem da sua mediunidade, tratem-a com respeito e carinho, porque os bons espíritos estarão ao nosso lado para nos auxiliar. E o mais importante do que a forma como a mensagem vem é o seu teor, é o conteúdo dessa mensagem. Lembre-se sempre disso. Acima de qualquer coisa, o que mais importa é o conteúdo da mensagem. Se ela vem atrelada aos princípios do nosso Mestre Jesus, se ela não se contradiz com tudo que nós já estudamos e aprendemos, e se ela traz em si palavras edificantes, que incentivam a nossa busca de nos melhorarmos como seres humanos, ela é uma boa mensagem. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja o que se chama de um médium feito. Seria um grande erro da sua parte considerar-se dispensado de novas instruções. Ele só teria vencido uma resistência material, e é então que começam as verdadeiras dificuldades. Mais do que nunca necessitará dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe serão preparadas. Se quiser voar muito cedo com suas próprias asas, não tardará a ser enganado por espíritos mentirosos, que procurarão explorar-lhe a presunção. Uma vez desenvolvida a faculdade, o essencial para o médium é não abusar dela. A satisfação que proporciona a alguns iniciantes provoca um entusiasmo que precisa ser controlado. Devem pensar que elas lhe foi dada para o bem e não para satisfazer a curiosidade vã.
É conveniente, portanto, que só utilizem nos momentos oportunos e não a todos os instantes. Os espíritos não estão constantemente às suas ordens e eles correm o risco de ser enganados pelos mistificadores. É bom escolherem dias e horas determinados para a prática mediúnica, de maneira a se preparar com maior recolhimento, e para os espíritos que desejam comunicar-se estejam prevenidos e também se coloquem em melhores disposições. Se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se tiver revelado de maneira alguma, é necessário renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Quem não sabe uma língua serve-se de um intérprete. Neste caso, faça o mesmo, recorrendo a outro médium. Mas na falta do médium, não se deve julgar sem assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de comunicação, mas não um motivo único de atração. Os que nos dedicam afeição estão junto de nós, quer sejamos médiums ou não. Um pai não abandona o filho porque este é surdo e cego e não pode ver nem ouvir. Pelo contrário, envolve-o na sua solicitude, como os espíritos bons fazem conosco. Se eles não podem transmitir-nos materialmente o seu pensamento, ajudam-nos com a sua inspiração. Ou seja, mesmo que com todas as tentativas, com todo o estudo, a mediunidade não aconteça, não devemos nos sentir abandonados, diminuídos. Ao contrário, né? Nosso Mestre Jesus sempre estará nos apoiando e nos auxiliando a evoluir aqui no planeta Terra. Temos cada um de nós, né, a sua missão a ser cumprida nessa encarnação. O nosso mentor espiritual, os nossos amigos espirituais estão sempre nos acolhendo e nos auxiliando e nos orientando, mesmo quando não estamos vendo nem ouvindo a eles. E é com muito carinho que eu encerro a leitura de hoje. Agradeço à espiritualidade amiga pela oportunidade abençoada de compartilhar o meu ponto de vista com vocês e saber também o de vocês sobre esse trecho de hoje. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.